que você pensa sobre SCP-001? Que tipo de pergunta idiota é essa? Uma pergunta padrão, como as outras. Responda a pergunta 035. Peça gentilmente. Você não tá numa posição pra exigir Não algo. tô. Eu não sei se você sabe o que você tá falando. Se recusar a cooperar, eu posso deixar a situação muito pior pra você, 035. Todo esse drama não vai te levar longe comigo. Quer colocar meu pescoço contra a parede? Me permita. Puta merda! Você já deve ter visto em algum filme, livro ou série alguma agência relacionada com o paranormal. Agências como o MIB Homens de Preto, onde eles protegem a Terra de alienígena, ou até mesmo a Ordo Realitas, do RPG do Cellbit, que lida com o paranormal e a membrana e tudo mais. É um tema bem explorado em diversos lugares, essa ideia de uma corporação cuidar de criaturas sobrenaturais e tudo que as envolve. Bom, supostamente, existe uma agência que faz isso. Ela cuida de todo material paranormal sobrenatural, seja entidades, objetos, desde deuses até mesmo o próprio diabo. Uma fundação de contenção para todas essas entidades não naturais. Essa é a Fundação SCP. Secure, Contain, Protect, ou em português, assegurar, conter e proteger. É isso que a sigla SCP significa. A Fundação SCP é uma organização secreta, que tem como objetivo conter seres e objetos paranormais. Ela se dá por um site, o site da própria fundação, que além de conter todos os registros sobre todos os SCPs, também contém procedimentos de contenção contra todas essas criaturas. Todas as criaturas têm um número, por isso elas são chamadas de SCP e o número que ela ganha, como por exemplo SCP-001, SCP-232 e por aí vai. Um SCP é dado como um SCP se ele for uma entidade, seja ela orgânica ou não. Então pode ser tanto um ser mágico de outra dimensão, ou um local estranho, tipo um liminal space, e até objetos estranhos. Inclusive, o Backrooms pode ser um tipo de SCP. Podem ser fenômenos também, como algum desastre natural ou anormais, que desafiam as leis da natureza. De forma mais simples, tudo aquilo que pode ser perigoso ou ameaça para os seres humanos é considerado um SCP e tem que ser contido pela organização. A existência desses SCPs são mantidas em segredo, sob o sigilo da própria fundação e de todos os governos mundiais, para evitar o pânico e o caos geral, assim mantendo a humanidade em paz, podendo viver suas vidas tranquilas, no conforto de suas vidas normais. Sobre essas criaturas, nem todas são agressivas ou pacíficas, por isso existe uma classificação delas, pra gente conseguir entender melhor o que cada uma faz. E pra gente entender melhor, eu vou dar uma palhinha delas pra vocês. Seguro. São anomalias facilmente contidas, talvez precisem ser ativados ou que eles não são perigosos o suficiente e podem ser contidos com facilidade. Logo, seguros. Euclídeo. Anomalias que exigem mais recursos para a contenção, ou que nem sempre podem ser contidos. Talvez porque temos poucas informações deles ou porque são muito imprevisíveis. Essa é a classe que tem maior número de SCPs. Qualquer anomalia que exibe autonomia ou ciência é classificada como entidade de classe Euclídeo. Então boa parte dos SCPs que existem está dentro dessa classe. Keter. Esses são os mais difíceis de conter, sendo os mais complexos os métodos usados. São entidades ou seres muito poderosos, que acabam dificultando bastante o processo de conter eles em algum lugar. Até porque o nosso mundo não é aquele exemplo de coisa grande, né? Então talvez falte um pouco de espaço. Taumiel. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas essas criaturas elas são os SCPs usados para combater e conter outros SCPs. Eles são tipo... Sabe aquele filme do Monstros vs Alienígenas, onde eles têm aberrações e monstros e eles usam isso para combater alienígenas que querem destruir ou dominar o mundo? É basicamente isso. Nossa, que exemplo horrível. Neutralizados. Anomalias neutralizadas são aquelas que não são mais anômalas, ou por serem intencionalmente ou acidentalmente destruídas e desabilitadas. Enfim, existem muitas classes, até porque eu só falei das padrões até agora, então eu ficaria um século pra falar de todas elas, já que existem algumas classes de anomalias que fogem do padrão. Bom, como eu disse anteriormente, a Fundação possui um site com todos os registros de SCPs contidos, e até daqueles que não foram contidos, com instruções para mantê-los em segurança. E como eu já falei tudo isso, nada mais justo do que eu mostrar pra vocês alguns SCPs que eu achei legal. Então, vamos lá. SCP-294. Bom, nada melhor do que uma máquina de café, que além de café, pode produzir um líquido de qualquer coisa existente, ou seja, ela faz suco, água, café e chá. Mas também pode fazer sangue, suor, urina, bom, qualquer coisa que tenha um formato líquido, sabe? Com certeza isso não foi um bom começo. SCP-106.
Esse tem uma aparência idosa e parece estar se decompondo com o tempo. Pelo que eu entendi, lendo os arquivos dele no site oficial, esse SCP pode se projetar e atravessar qualquer parede. É como se ele transitasse por elas, tanto que, para contê-lo, é necessário 40 camadas de aço revestido de chumbo, e tem que ser fiscalizado 24 horas por dia, e mesmo assim, ele consegue escapar facilmente. Tanto que esse SCP ele tem um contraste muito legal com um outro SCP, que é o SCP-729J. Um dia, durante uma fuga do SCP-106, o Pip Pip apareceu, e isso fez o SCP-106 tremer de medo. Ele literalmente ficou com tanto medo que acabou voltando para a cela dele por vontade própria e se trancando lá. SCP-729J. Esse SCP, conhecido como Pip Pip, é usado para conter outros SCPs. Logo, ele é da classe Thaumiel. Eu ainda não sei se é assim que se pronuncia. Ele deixa as pessoas angustiadas e com medo, tendo essa aparência esquisita de um ursinho de pelúcia. Esse SCP ele causa tanto medo nesses outros SCPs quanto nas pessoas. Então, por mais que ele seja um Thaumiel e seja usado para conter outros SCPs, ele também é muito perigoso contra a própria humanidade. Talvez seja por isso que não é SCP. SCP-4005. Bom, uma lâmpada de mesquita que é feita com um vidro indestrutível. Não há nada no mundo que possa quebrar aquele tipo de vidro. Já tentaram de tudo. Além disso, ela é bem grande e possui uma chama dentro dela. Fica localizada no deserto. Ele é um SCP porque dizem que quem olha pra ela vê uma cidade de fogo e começa a procurar essa cidade pelo mundo, até que de repente a pessoa desaparece. Em alguns dos relatos que eu vi no site, as pessoas colocavam uma espécie de rastreador nessas pessoas que olharam pra dentro das chamas, e simplesmente o sinal desaparecia. Não dá pra saber realmente aonde que elas foram. SCP-1000. Pra finalizar, temos o SCP Pé Grande. Exato, o fucking Pé Grande. Eu não preciso comentar nada sobre ele, né? Não se sabe ao certo quantos SCPs existem de fato, mas com certeza ultrapassa a casa dos 5 dígitos. São muitos SCPs. Até porque a Fundação contém eles desde 2008, mais especificamente 19 de janeiro de 2008. Sempre aumentando os registros, arquivos e, obviamente, o número de SCPs. Segundo eles, todo cuidado é pouco. Ela começou só como uma creepypasta e evoluiu pro que é hoje, mas meio que só criou forças recentemente, tendo inúmeros conteúdos com esse gênero novo. Inclusive, jogos muito bons no meio desses conteúdos. Se quiserem, eu posso trazer eles pro meu canal de lives lá na Twitch. Bom, obviamente, isso não passa de um grande RP, tanto que inúmeros canais fazem vídeos sobre esse conteúdo lendo notas de supostos cientistas da Fundação. Ou leem como se fossem de fato cientistas, se assemelhando muito a um tipo de RP, já que querem dar uma veracidade maior à Fundação. Mas no fim ela continua sendo um fórum, muito incrível e criativo, mas um fórum. Essa é mais uma prova do quão magnífica é a internet em alguns pontos. Cê é louco, pra criar tudo isso precisa ter muita gente incrível trabalhando junto. Uma história criada ao longo do tempo com diversos escritores espalhados pelo mundo, tendo várias lendas e histórias conhecidas no meio. Isso é simplesmente genial. Sobre os jogos que eu comentei, eu tenho algumas recomendações pra vocês. O primeiro é o SCP Secret Lab. Eu joguei esse jogo com os meus amigos e é bem legal. Você pode jogar como SCP ou como agente. Basicamente, o SCP tem que matar os agentes e os agentes têm que fugir e conter o SCP. Dá pra dar boas risadas com esse jogo. Também tem o SCP-Unit, que tem inúmeros SCPs, pra você ter uma experiência perfeita com direito a grito e choro. Se você quiser, pode digitar SCP na sua barra de pesquisa da Steam ou de qualquer outra plataforma de jogos e pronto, você tem uma imensidão, centenas de jogos com esse gênero. Nem todos são exatamente bons, mas a maioria dá pra ter uma experiência legal. Bom, é basicamente isso. Eu gosto muito da temática dos SCPs e eu queria trazer ela aqui pro canal, até porque nessa nova fase a gente acaba falando de coisas diferentes, então eu achei bem interessante. Se você tiver algum tema pra algum vídeo futuro, eu vou ficar muito feliz de ler ele aí nos comentários, então não esquece de comentar, é importante. Muito obrigado por terem assistido até aqui, deixa um like e compartilha com um amigo, isso ajuda bastante. Sério, ajuda mesmo. Eu sou o Dix e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Quer colocar meu pescoço contra a parede? Me permita. Puta merda, Jacobs! Porra, atuei muito, cê é louco.